Olá, bom dia, tudo bem? Como é que passou o final de semana? Passou bem? Espero que sim. Tem descansado? Se preparado para a semana? Muito bom. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo final de semana, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelos alertas da Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, o Teu povo, que nos dá companhia, conforto, Senhor, da Tua presença, adoração ao Teu nome. Vem estar com todos que estão me ouvindo, comigo, com todas as famílias da Tua casa e abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença. Capacita-nos com Teu Espírito, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, você está preparado? Vamos começar então. Deuteronômio, nós estamos estudando agora, essa semana. Eu vou estudar com vocês aqui um pouquinho a respeito das lições de sábado e domingo, né? E vem falando, o título dessa semana é Deuteronômios em escritos posteriores. E o verso hoje para memorizar é Deuteronômios 10, 15. Diz assim: o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendente deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deus tinha amado os pais deles e os escolheu agora para os abençoar. Mas como estava sendo então a obediência, o entendimento desses filhos que Deus amava tanto e se revelou tanto a eles? Uma das coisas fascinantes sobre a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, é a frequência com que se referem ou alude, né, a si mesma do Novo ao Antigo Testamento. Isto é, escritores posteriores ao Antigo Testamento referem-se aos anteriores no Antigo Testamento. Os que escrevem depois usam os escritos dos que escreveram antes para apresentar seu ponto de vista. Mesmo no Antigo Testamento, os mais novos se referiam aos mais antigos. O Salmo 81, por exemplo, volta ao livro do Êxodo e quase cita literalmente a introdução dos 10 mandamentos. Lá em Salmos 81, verso 10, diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu os tirei da terra do Egito. Veja, aqui Davi se referindo aos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20. Em todo o Antigo Testamento, Gênesis é mencionado, especialmente o relato da criação, como no exemplo seguinte: olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia, olhei para os céus e eles não tinham luz. Jeremias 4:23 está se referindo a Gênesis, Gênesis 1, verso 2. Muitas vezes escritores posteriores do Antigo Testamento, como os profetas, se referiam ao livro de Deuteronômio, o qual desempenhou papel central na vida da aliança, na vigência, né, da aliança no começo da história de Israel. Nesta semana, o foco do estudo será a maneira pela qual o livro foi usado por escritores posteriores. Que parte de Deuteronômio eles usaram e que pontos defendiam que são relevantes para nós hoje. Muito bem, vamos para domingo. Então, vocês perceberam que aqui a Bíblia vem falando, a lição vem falando que os próprios escritores posteriores usavam os escritores anteriores para embasar aquilo que eles estavam dizendo, aquilo que eles queriam passar. Domingo, dia 5 de dezembro, diz assim: o livro da lei. Josias, que tinha 8 anos quando se tornou rei de Judá, reinou por 31 anos. Isaías, que também foi do reino do norte, Judá, ele reinou durante 60 anos, estava vendo isso ontem. Josias reinou de 640 a 609 antes de Cristo. Antes de morrer no campo de batalha, ele reinou durante todo esse tempo, 31 anos. No 18º ano de seu reinado, aconteceu algo que, pelo menos por um tempo, mudou a história do povo de Deus. O que aconteceu no 10º ano do seu reinado? Lá em 2 Reis, capítulo 22, inteiro, se você ler, temos ali lições que podemos aprender desse incidente. Ou seja, o rei pediu para fazer uma reforma na casa de Deus, porque estava abandonada praticamente,
e mandou o pessoal contar o dinheiro para pagar aqueles que estavam fazendo a reforma. E ao chegar lá, eles viram tudo o que estava sendo feito, tinha os recursos estavam sendo muito bem empregados, porém eles encontraram o livro da lei. Lá dentro da casa de Deus, eles encontraram o livro da lei. Sabe que livro é esse? Incrível, né? É o livro que você e eu estamos estudando, Deuteronômio. Tá? E lá, quando o profeta Ilquias levou esse livro e leu para o rei rasgou suas vestes, ficou indignado e pediu para que Ilquias fosse consultar a profetisa Hulda. E ele foi, e lá ele recebeu de Deus, né, através da profetisa, que Deus estava zangado mesmo com eles por conta deles terem abandonado todas as práticas, né, e também a bondade que Deus os havia ensinado e toda a lei, todas as recomendações deixadas através de Moisés no livro de Deuteronômio. O rei pediu então para fazer uma reforma total e nos capítulos seguintes ali de 2 Reis você vai ver que a reforma foi drástica, tá? Foi falado inclusive para matar todos os que não estavam levando o povo à idolatria. Estudiosos concluíram há muito que o livro da lei, segundo Reis 22:8, era Deuteronômio, que aparentemente esteve perdido por muitos anos. Olha só, Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas nesse livro antigo, né, manuscrito. Nunca antes ele compreendera tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante os israelitas a vida e a morte, a bênção e a maldição. Lembra que nós estudamos a respeito disso em Deuteronômio 30:19? Você pode pegar lá. Deus colocou claramente. O livro era abundante em declarações assegurando a disposição de Deus em salvar completamente os que pusessem nele sua inteira confiança. Se eles tivessem depositado em Deus a sua inteira confiança, Deus os estaria livrando de todas as coisas. Assim como ele havia atuado para livrá-los do cativeiro egípcio, lembra? Agiria poderosamente para estabelecê-los na terra da promessa e colocá-los como cabeça das nações da terra. Agora eles já estavam na terra da promessa, mas lembra que Moisés falou: vocês vão esquecer. E quando isso acontecer, vocês vão ter problema, não é? E isso tinha acontecido. No capítulo seguinte de 2 Reis, podemos ver com que seriedade o rei Josias procurou guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a sua alma. 2 Reis 23:3, Deuteronômio 4:29 fala sobre isso. Muito bem, e essa reforma inclui uma purificação e limpeza de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém para cumprir as palavras da lei, né, Deuteronômios, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Está lá em 2 Reis, capítulo 23, verso 24. Deuteronômios apresenta advertências contra as práticas das nações vizinhas. As ações de Josias, o rei, inclui a execução dos sacerdotes idólatras em Samaria. Essa é uma coisa drástica, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 23, verso 20. Revelaram o quanto os israelitas se afastaram da verdade que lhes foi confiada por Deus. Em vez de permanecerem um povo santo, condescenderam com o mundo, embora muitas vezes pensassem, e isso pode acontecer com você e comigo, será que não está acontecendo? Estamos muito bem com o Senhor, obrigado, mas não era verdade, não era verdade. Que engano perigoso esse. Meus queridos, hoje Deus está nos falando, nos instando, está nos mostrando a lei dele, as admoestações, que ele é bondoso, longânimo. Será que você e eu vamos ouvi-lo? Será que você e eu vamos rasgar o nosso coração para voltarmos a ele? Ontem na igreja, o pastor Júlio Diniz estava dizendo, falou a respeito de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 vem falando ali sobre a história, uma parábola
de um homem que perturbou outro amigo para que lhes desse pão, 3 pães, para alimentar um outro amigo que estava chegando na casa dele e ele não tinha. E Jesus contou essa parábola. E Jesus diz que se esse homem amigo não desse os pães porque era um bom amigo, os daria porque ele não queria mais ser perturbado. Então a gente não entende muito essa verdade que está contida nessa parábola, mas leia daí na sequência Lucas capítulo 11, verso 9 em diante, você vai entender o que eu estou dizendo. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe durante toda essa semana. Estude a lição, aproveite os ensinos e peça poder de Deus através do Espírito Santo para te dar entendimento e poder para cumpri-los. Em nome de Jesus, grande abraço.